Olá, amigos e amigas. Estamos aqui para mais um episódio do Ponto Seguro, né? A Balasca no canal do YouTube, né? Estamos fazendo vários episódios de extrema importância, falando sobre os aspectos de segurança e tratando de assuntos que é o seu dia a dia, né? Então, por favor, se inscreva-se em nosso canal, curta, compartilhe e ative o sininho. No dia de hoje nós vamos falar de trabalho em alturas, proteção de alturas, um tema de extrema importância. Para isso nós estamos aqui com o gerente da ANSIO, o Josimar. Seja bem-vindo em nome da Balasca. Muito obrigado, né, pelo convite, Josimar. Eu que agradeço desde já, tá? Correia e toda a equipe Balasca. Meu nome é Josimar, eu sou especialista em trabalho em altura e espaço confinado. E tô aqui, né, nesse bate-papo. Prazer em representar aí a empresa Ansel Hercules. E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas soluções para trabalho em altura, algumas pendências sobre trabalho em altura e os riscos, né, que realmente aí as pessoas, principalmente os técnicos de segurança, eles se deparam no dia a dia. A ANSIO Hercules está há quanto tempo no mercado aí de EPIs? A Ansel tá mais de 125 anos no mercado, 125 cento e anos. vinte e cinco anos, e a Um Hercules pouquinho mais mais... velha que eu. Isso, só um pouquinho, Correia. E a Ansel mais de 30 anos no mercado aí, né? Então, a Ansel, mais de 10 anos, a Ansel adquiriu a Hercules aqui no Brasil. Então, a Hercules é uma empresa muito consolidada, mais de 17 vezes a marca mais lembrada como trabalho em altura no Top of Mind, como a Balasca, né? Então, ela é muito consolidada aí e tem grandes profissionais que atuam no Brasil todo. Legal, muito importante estar aqui com o Josimar, uma pessoa extremamente conhecida em todo o Brasil, né? Legal, muito bom. Por excelente trabalho na área de altura, na área de prevenção, sempre dando dicas aí valiosas, né? Muito bom. Então, hoje nós vamos falar sobre o importante tema de proteção em alturas, né? Então, assim, acho que a proposta da nossa conversa é estar tirando uma série de dúvidas do dia a dia, né? Então, uma coisa que eu percebo, Josimar, um técnico, um engenheiro, quando entra numa empresa, né? A primeira coisa, como selecionar o EPI adequado para alturas? Qual a sua dica como especialista, Ansel? Legal. Nós temos uma norma regulamentadora que se rege para trabalho em altura, que é a NR35, e lá né, ela estabelece requisitos mínimos hoje para trabalho em altura. Lembrando que acima de 2 metros ou onde haja risco de queda, se obriga a utilizar o sistema de proteção individual contra quedas. Esse é o primeiro ponto muito importante que precisa ser avaliado. Quando a norma ela inspeciona, ela informa sobre o SPIC, que é o Sistema de Proteção Individual contra Quedas, consiste de 3 elementos, Correia: o ponto de ancoragem, o elemento de ligação e o sistema de proteção individual contra quedas, que é o cinturão. Então, essa é a É base a base, exatamente. aonde eu vou ancorar. Isso, exatamente. Eu vou fazer a seleção do meu equipamento, eu tenho que Certo. saber, né? Primeiro, meu ponto de ancoragem, aonde eu vou fazer meu ponto de ancoragem, o meu elemento de ligação. O que seriam os elementos de ligações? Seriam os trava-quedas de corda, cabo de aço, o talabarte, trava-quedas retrátil e o cinturão, né? Então, esses são os 3 elementos importantes aí que consiste do sistema de proteção individual contra quedas. E aí, quando a gente fala para atividade, né, Correia? Né? Uhum. Então, qual que é a atividade, qual que é a seleção, né? Onde eu posso colocar esse Ou cinturão? seja, você sempre faz uma análise de risco, né? O ideal é que o especialista de cada empresa faça uma análise do risco para poder indicar o EPI adequado com base nessas informações que você acabou de nos passar, né? Exatamente, exatamente. E qual que é o risco adicional, né? A NR35 ela também comenta, a gente vai falar bastante nesse bate-papo, tá, Correia, sobre a NR35, que é o nosso gabarito hoje para trabalho em altura, né? Então, ela fala em riscos adicionais. E quais que são os riscos mais adicionais comuns hoje? Existe para trabalho em altura o risco de queda, né? Então, a pessoa está fazendo trabalho em altura, existe o risco de queda. E o mais comum hoje é o risco elétrico e o risco a quente, ou seja, uma atividade com solda, né? E com isso, você já me permite já, Correia, né? A gente ia pegar uns Sim, equipamentos aqui estamos pra aqui gente, para. né? Pra gente comentar sobre um pouquinho. Esse modelo é de. Nós estamos falando de altura, NR35, mas focando também na NR10, né? Exatamente. Esse é um modelo que nós dimensionamos para riscos adicionais a elétrico, né? Então, se você ver aqui, Correia, por exemplo, é um cinturão que ele é todo revestido, né? Então, ele tem as argolas e fivelas revestidos de elétrico, né? É um polímero de alta resistência. E além, né, dessas argolas e fivelas, nós temos também o cadarço que ele tem essa resistência,
né? Então é um poliéster tratado, ele tem essa resistência da Anti-chama. chama repentina, Uhum. né? Diferente do pararamida, tá? Eu acho que né, é interessante a gente até comentar sobre isso. O poliéster tratado, ele é recomendado para aquela chama repentina, aquele arco elétrico que é uma Aham. chama repentina. O pararamida, ele tem uma resistência maior que a resistência de respingos de solda. Certo. Então, além do cadarço, a linha também ela é feita de Kevlar, de pararamida. Então, ou seja, é um equipamento, né, que ele é recomendado para atividades aí onde existe o risco elétrico. Perfeito. Então, dentro de proteção a alturas, o importante tema que nós estamos tratando, né, Josimar? É, e estamos falando da parte de seleção de EPIs. Então, você tem que primeiro analisar o risco. Nós temos aqui a situação, aqui é o risco para riscos elétricos, né? Sim, sim. Riscos elétricos é um equipamento especial para a área, né? Não tem parte metálicas, é isso? Não, sem partes metálicas. Todas as argolas e fivelas elas são revestidas. Ah, tá. De Inclusive, elétrico. o próprio ensaio para certificação também é diferente de um Sim. cinto comum. Na verdade, existe os ensaios e existe os laudos, né? Esse Certo. ensaio aqui, ele atende as NBRs de cinturão paraquedista mesmo, né? Ah, Então, tá. esse cinturão, ele não tem um laudo complementar, né? Nós temos o laudo da argola, das argolas e das fitas. Agora, o teste do cinturão, ele atende as NBRs de cinturão paraquedista e cinturão abdominal. Então atende todas as normas brasileiras Exatamente. da ABNT, né? Isso, perfeito. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Exatamente, Correia. E além desse cinturão aqui, que é um cinturão para área elétrica, nós temos o cinturão também para, tipo, atividade de soldador. Ah, esse é importante, né? Esse é importante. Aliás, todos são importantes. Mas muitas vezes já me procuraram, né? Você está fazendo uma solda, fazendo alguma coisa, de repente você passa e corta o cinto. É isso que pode ocorrer, né? Exatamente, porque na atividade em trabalho em altura, além da queda, às vezes ele pode subir, né, fazer uma atividade com solda, né? Ele pode fazer um reparo de solda, uma atividade com solda, e isso existe alguns respingos, né? Então, quando a gente fala de respingos de solda, quando nós colocamos um poliéster, o poliéster com contato com a solda, ele queima, ele fura. E, consequentemente, ele precisa ser descartado, porque ele vai fazer uma inspeção e a inspeção está constando ali que tem um furo. Então, para que esse tipo de atividade necessita realmente de um respingo de solda, o ideal, o recomendado... Tá com maçarico, de repente ele tá numa atividade, na correria do dia a dia, sem querer ele passa e corta o próprio talabarte, é isso? O próprio talabarte ou o próprio cinturão mesmo, né? Então, assim, o cinturão nem tanto, mas o talabarte que ele vai estar exposto ali à atividade, né? Cinturão, se ele pegar no cinturão, ele próprio vai se queimar. Mas quando tem o talabarte que está exposto, ele pode passar realmente... O talabarte também é de pararamida. Exatamente. O talabarte, ele deve ser de pararamida. Tá? Ah, perfeito. Um ponto muito importante também que é interessante nós abordarmos aqui, Correia, é a questão do seguinte: qual o talabarte que eu posso utilizar com esse cinturão? Né? Qual que é o talabarte que eu posso utilizar com o cinturão de elétrico? Qual que é o talabarte que eu posso cinturar com o cinturão de risco de queda? E dentro dessa linha, Josimar, eu posso usar um cinto de uma marca e um talabarte de outra? Exatamente, isso também entra nessa linha de raciocínio, tá, Correia? Porque assim, quando a gente fala de marcas distintas, ou até mesmo a mesma marca com propriedades diferentes, o que obriga, né? Qual que é a obrigatoriedade, né? Utilizar em conjunto, utilizar conjugado? É o certificado de aprovação do cinturão. Então, o CA do meu cinturão é o que faz, né? É o meu gabarito do meu elemento de ligação que eu vou utilizar. Né? Então, quando eu puxo o CA do cinturão, lá ele mostra, né, quais que são os elementos que eu posso utilizar. Aliás, até se você me permite, porque como a gente está fazendo um podcast aqui de informações, Legal. o que eu vejo muitas dúvidas, Josimar, é assim, o trava-quedas, tá, ele não tem CA. Ah, mas se o trava-quedas não tem CA, eu posso usar com qualquer equipamento. Na verdade, não é isso, né? Qual que seria a explicação técnica para isso? Do dia 24/7/2015, todos os certificados de aprovação do trava-quedas deixou de existir. Venceu. E o que nós, como fabricantes, tivemos que fazer? Nós tivemos que pegar todos os modelos de trava-quedas, atrelar no CA do cinturão. Né? Então, o trava-quedas também, ele entra
no CA do cinturão. Ou seja, ele tem que estar no certificado de aprovação que foi feito um trabalho. É um EPI conjugado, né? É um Exatamente. EPI conjugado. Exatamente. Entendi. Então, existe, né, algumas pessoas até questionam, Josimar, os equipamentos, eles são, né, eu faço essas indagações com os nossos clientes, por que você acha que precisa ser utilizado juntos? Né? E a maioria das pessoas fala, é porque é testado junto. Né? E isso aí né, para nível de conhecimento mesmo, os equipamentos são testados separados. Né? Então, a NBR 14.628, que é do trava-quedas retrátil, é diferente da 15.834. Normalmente falam isso mesmo, né, Josimar? Exatamente, foi testado junto. Eles porque não... foi testado junto, né? Se a gente chegar hoje para um profissional da segurança do trabalho, por que precisa ser utilizado junto? É porque é testado juntos. E, para informação, os equipamentos eles não são testados juntos. Né? Só para ponto interessante. entenderem. Esse cinturão aqui ele é testado num boneco de massa rígida de 100 quilos. Né? Ele não tem cabeça, não tem braços nem pernas. Um talabarte ele é testado num cilindro de 100 quilos. E quem que dá essa receita do bolo aí? São as NBRs, as normas brasileiras regulamentadoras. Então, o que faz obrigatoriamente utilizar em conjunto é o certificado de aprovação do cinturão. Não é porque é testado junto. Agora, uma outra dúvida que eu vejo o pessoal em campo me questionar, eu uso o cinto da Hércules. Sim. Né? O talabarte da Hércules. Eu posso, mesmo tendo toda a manutenção, utilizar de uma outra marca? Praticamente você já disse a resposta, mas é que eu ouço muito assim, mas eu faço a manutenção periódica, uma vez por ano, a inspeção visual, faço a inspeção, a manutenção anual, mas ele é de uma outra marca. E qual que seria a resposta para essa situação? A resposta, infelizmente, não pode. Né? Mesmo estando com toda a manutenção em ordem? Mesmo estando com as pré-inspeções, né? As inspeções rotineiras, as inspeções, as manutenções, devido a não estar conjugado no certificado de aprovação. Existem outros fatores, né, na questão de responsabilidade técnica, sim, né? Sim. Existe, se ocorrer um acidente, quem que é o responsável? O responsável, se falhou um equipamento, exatamente, qual que foi? o fabricante A com o fabricante B, e assim, novamente, por um motivo de ser, né, realmente obrigado às mesmas marcas, é o certificado de aprovação, é o CA. Né, contando fatos aqui, imagina correr assim, o cinturão, né, ele vem a romper, né, então o fabricante A é o cinturão e o fabricante B é o talabarte, né, e aí numa queda imagina que essa fita rasgue, né, do cinturão, que é o fabricante A. Quem que é o culpado, o fabricante ou do cinturão ou o fabricante do talabarte? Né, muitas vezes fala assim, não, se foi o cinturão que rompeu, rasgou, a culpa é do cinturão. Né? Mas quem garante que o absorvedor de energia não absorveu a energia, o impacto foi tudo para a fita e rasgou a fita? Na nossa atividade do dia a dia, como engenheiros, técnicos, especialistas em segurança, isso não tem que se discutir. Se tiver que discutir, nós vamos para um outro âmbito, né? Lei tem que ser cumprida. Né? Exatamente. Quer discutir, nós temos que procurar um meio, né? Através de normas, estudar, pesquisar, participar das normas da BNT, por exemplo. Mas assim, a princípio lei é clara, a lei é para ser cumprida e não discutida dentro de uma área fabril, né? Exatamente. E assim, um ponto muito importante assim, no nosso bate-papo, nós vamos ver, né, duas situações. A Hércules, né, como fabricante, o Josimar como especialista, o recomendar, né, que é uma recomendação diferente de uma obrigatoriedade. Né? Então, quando nós falamos de uma recomendação, realmente é recomendar. E quando nós falamos de uma obrigatoriedade, tem que ser obrigado conforme lei. Né? Então, nesse caso, é obrigado realmente utilizar, né, todos os elementos de ligação conjugado no CA do cinturão. Perfeito. Tantas informações. Teria mais algum modelo? Esses são os dois que nós trouxemos e tem os convencionais, sim, né? Sim. E aí os convencionais que nós temos aqui, né, realmente é para riscos que realmente só tem o risco de queda mesmo. Né? Então era um ponto importante pra gente... Até uma outra dúvida que a gente observa assim no campo, né, no dia a dia, nas indústrias, né? Qual equipamento? Nós temos aquele com maior conforto, que tem mais acessórios. Eu estou numa área quente, digamos assim, eu estou trabalhando numa área extremamente quente, no Nordeste ou no Norte do país, né? Qual que seria? Tem alguma recomendação para
para usar aquele, eu vou usar aquele com mais acessórios ou é melhor usar um mais leve ou mais simples? Legal. Qual a sua recomendação como especialista? Legal. A primeira recomendação que nós precisamos ser avaliado é o tipo de atividade a ser executada. Tá? Muitas das vezes, principalmente, né, quando a gente fala ao pessoal da segurança do trabalho, o próprio usuário, ele entende que o cinturão completo é o cinturão que ele está mais seguro. Né? Isso é uma cultura muito forte hoje, principalmente para os usuários. Né? Quando a gente fala, o cinturão que tem conforto lombar, ponto umbilical, ponto ventral, conforto nas pernas. Esse eu estou seguro. Esse, quando eu tiver uma queda, eu vou estar mais seguro. E quanto mais itens tiver, ele é mais pesado também, na área, tudo isso influi, né? Exatamente. Então, assim, hoje, qual que é a dica, né? Qual que é a nossa dica? É entender a atividade para que a gente possa colocar um equipamento de forma adequada. E o conforto do cinturão, o conforto do sistema de proteção individual contra quedas, que é o cinturão e o talabarte, ele está no peso. Né? Então, quanto menor é o peso, mais conforto ele tem. E até pensando, né, que o cinto de segurança é como um calçado, você praticamente usa ele durante as 8 horas de trabalho, né? Exatamente. Esse cinturão aqui, ele pesa 800 gramas, 8 horas da manhã. Às 5 horas da tarde ele está pesando 6 quilos, 7 quilos. Muda, Né? Então, por isso que é importante nós sabermos qual o tipo de atividade para ser executada. E como que eu mensuro isso no cinturão? Hoje, o cinturão, ele tem 2 pontos de retenção de queda. Então, ele tem um ponto de retenção de queda dorsal, tá? É onde que eu vou conectar os meus elementos de ligação. Conexão dorsal, retenção de queda, e o frontal. Os outros são pontos de conexões. Alças para espaço confinado, argolas laterais, ponto umbilical e o ponto onde ele precisa fazer as atividades a ser executado. Qual para o técnico escolher? Com 2, 3 conexões, 4, 5 conexões? Qual a dica que você daria para isso? Legal. E aí é onde a gente vai para a atividade. Por exemplo, se eu vou fazer uma atividade de um eletricista, por exemplo, que ele vai usar um talabarte de posicionamento, né? Então, ele vai se posicionar, então eu preciso das argolas laterais. Né? E por que eu citei logo as argolas laterais, né? Que são essas argolas? Porque muitas das vezes as pessoas acham que essas argolas laterais elas são para descanso para talabarte. Né? E isso, consequentemente, tendo as argolas laterais, eu tenho um peso maior, eu tenho um índice de corrosão, porque eu tenho o aço exposto, né? Então, ou seja, essas argolas laterais, a finalidade dela realmente é para trabalho em posicionamento, onde eu preciso ter as mãos livres. Né, o eletricista ali que sobe naquela escada, a pessoa que vai fazer até uma atividade com manuseamento de ferramentas, ele precisa ter as mãos livres. Então, ele precisa ter as 2 argolas laterais. Eu não tenho essa atividade, Josimar, ou às vezes eu não tenho nem até o talabarte de posicionamento. Então, não necessita eu ter as 2 argolas laterais. É um peso a menos. É um peso a menos, né? Então, outro exemplo muito importante, as alças para espaço confinado, né? Então, a minha atividade, eu vou precisar, né? E não vou entrar em espaços confinados. Exatamente. Um peso a menos de novo. Um peso a menos. Então, é nessa linha, né, que a gente precisa seguir ali os nossos dimensionamentos para os nossos cinturões. Entender a atividade. Entender a atividade, né? O cinturão tipo alpinista, né? Aquele cinturão que tem o ponto umbilical, que ele tenha toda aquela estrutura. Um cinturão bonito, Correia, né? Um cinturão Ele lindo, é bonito, realmente. bonitão, né? A gente Se nós pegarmos o cinturão atual e eu me lembro que os primeiros que eu utilizei, carreira bastante longa aí de 50 anos de trabalho, mas era uma dificuldade, porque ele desmontava e eu não conseguia montar ele, Exatamente. né? Você lembra disso? Exatamente, porque é muito acessório, a forma de colocar é forma diferente. E eu comento com o pessoal, o ponto umbilical, ele serve para atividade de ascensão, ele serve para atividade de acesso por cordas. E é necessário ter isso aí. Eu sempre falo brincando, Correia, que esse cinturão alpinista é um ótimo cinturão para quem faz acesso por cordas, mas para quem não faz é uma Ferrari que vai andar na estrada de terra, né? Então, ou uma Ferrari que eu falo, Correia, você toma essa Ferrari aqui, só que você vai andar 50 por hora, né? Então, ou seja, né? Não é válido, né? Então, por isso que é interessante nós, né, no dimensionamento, saber a atividade a ser executada para a gente começar, né, colocar ali o que eu vou precisar no cinturão, porque tem cinturões ali desde um ponto de conexão até 5 pontos, né? O pessoal fala 8 e tal, mas é o máximo 5 pontos aí. Pô, muito importante. Esse tema é de extrema importância, eu vejo que existe muitas dúvidas, né? Sim. Você tocou num assunto que eu entendo que é muito importante. Para quem trabalha
próximo ao mar, né? Você falou do risco de corrosão, Sim, né? No norte, no nordeste, aqui em São Paulo também, a- próximo à praia, ao mar. legal. Existe alguma indicação, assim? Porque, inclusive, qual a sua sugestão para nesses locais, como eu devo armazenar esse produto? Porque a Uhum. corrosão vai ser maior em Sim. função do sal, é isso? Exatamente. Ali ele está exposto ao tempo, ele está exposto à temperatura, está exposto à névoa salina, então o cinturão está exposto, né? E qual que é o ideal, né? O dimensionamento ideal? É realmente a gente entender a atividade primeiro, porque quanto menos aço nós tivermos no equipamento, Uhum. menor vai ser o ambiente de corrosão no cinturão. Então, por exemplo, se eu não precisar das argolas laterais, eu não preciso ter, né, as argolas ali exposto ali à névoa salina. E aí, né, consequentemente hoje a Hércules, né, ela tem cinturões com argolas e fivelas de inox, né? Então Ah, tá. são O inox dimensionamentos, tem uma resistência maior. resistência maior, né? Então tem uma resistência maior. Mas é muito importante, tanto ele estar exposto, né, a essa névoa salina, esse tipo de ambiente, como o armazenamento, né? Então, a partir do momento que às vezes o usuário ele pega o equipamento, Usei, se eu us- jogo. joga, coloca ali dentro do armário ou coloca ali no canto e aquilo ali vai aderindo, né? Aquele aço ali, ele vai Portanto, aderindo. uma higienização também, né? Exatamente. E aí, qual que Ah, é é o cinto não ideal? precisa higienizar. Sim, Precisa. pelo manual do fabricante, a Hércules, nós recomendamos que nesses precisa ser higienizado, né? Com água, sabão neutros, esponja sem sardas, né? Então faz aquela higienização ali e coloca no ambiente, num ambiente aberto, onde ele consegue, né, o equipamento ficar arejado, né? Porque a partir do momento que a gente coloca num ambiente fechado ou no própria sacola do cinturão ou dentro do armário, aquilo não tem o ambiente, ele tá úmido, aquele ambiente se torna úmido, aonde acaba agredindo a fita e as argolas e fivelas do cinturão. Quantas informações, né, Josimar? Eu Muita. começo a conversar com você, eu falei, daqui a pouco a gente tá 10 horas com o podcast aí no ar. Não, muito Mas bom, muito bom. uma outra pergunta que é incrível, né? Eu procurei selecionar o que Uhum. muitos clientes Legal, Correia, muito têm bom. dúvida no dia a dia, né? Excelente. Uma coisa que eu sempre escuto, olha, ô Correia, eu tenho esse cinto há 10 anos guardado comigo, ele está na embalagem, nunca usei. Uhum. Tenho ele há 12, 15 anos guardado, nunca usei, está novo. Qual que é a recomendação referente à vida útil? Muito bom, muito boa pergunta, Correia, né? Eu acho bem legal essas perguntas que realmente ela desperta mesmo as dúvidas do dia a dia, né? Também recebo bastante Às vezes, perguntas assim, às vezes Correia. eles nem gostam de ouvir a resposta, né? Sim, Mas não, sim, vamos mas lá, é né? importante, importante, né? Porque, na verdade, esses são equipamentos que salvam vidas, né? Então, a gente realmente precisa ter essas informações aí. Bom, quando nós falamos de validade, né? Emitiu-se uma nota técnica 146, que ela fala Uhum, realmente sobre validade, né? uhum. Então, ela deixa isso muito claro, isso chegou a nos ajudar bastante com essa nota técnica 146. E a nota técnica 146, ela fala sobre validade de produto, né? E as validades do produto, quem vai divulgar é o fabricante. Então, primeiro ponto, a responsabilidade da validade do produto é o fabricante que tem que, né, informar os nossos clientes. Tá? E os equipamentos da Hércules, para sistema de trabalho em altura, né, tanto os cinturões quanto os talabartes, a validade ela encontra-se aqui na própria etiqueta, tá? Isso, né, a gente deixa isso muito visível, é validade indeterminada. Né? Pô, Josmar, eu acho que é uma palavra muito forte, né, Correia? Tipo, quando a gente fala Ah, então quer indeterminada, dizer que os cintos da Hércules é validade indeterminada, porque eu tenho alguns que estão com validade de 5 cinco anos. anos, ou até mesmo alguns 8 10 anos. anos, eu posso usar? Eu falo, a resposta é não, não pode usar, hum, porque quem determina é o Exata, é o fabricante. Aí, fabricante. no caso, a Hércules tem uma especificidade diferente. Então, Diferente. Uhum, sim, diferente, né? Nós somos bastante questionados em relação a isso, mas quando nós colocamos a validade determinada, tanto nós como especialista, como os nossos engenheiros, os nossos pesquisa de desenvolvimento, nós chegamos a visitar fornecedor por fornecedor, até superdimensionar algumas recomendações da resistência dos nossos equipamentos. E a validade determinada, uma vez que ele fez as inspeções, né, é indeterminada na embalagem. na embalagem.
né? Porque depois que tirou, você não sabe qual que foi a história dele, né? Exatamente, mas assim, tirei o equipamento da embalagem, né? Eu estou utilizando o equipamento, né? E o que que a validade dos equipamentos da Hércules vincula? Com as inspeções. Tá? Então, assim, a NR35 ela forma que, né, antes de todo o início da atividade ser executadas, né, precisa fazer as inspeções do equipamento. Então, ou seja, eu tenho o equipamento há 7 anos utilizando e ele está em boas condições, ele pode utilizar. Eu tenho um equipamento há 1 ano que está com argolas e fivelas oxidadas, ou costuras rompidas, ou até o cadarço, né, é rompido. Aí eu retiro de uso. Então, a validade, quando a gente fala em determinada, ela está vinculado na inspeção dos equipamentos. Então, para quem está acompanhando o nosso Muito bom. podcast, nós temos que informar que a validade está determinada no manual do fabricante. Se está 5 anos, posso utilizar depois de 5 anos? A resposta seria não. Né? Se está lá a validade de 8 anos, seria até 8 anos. É isso? Isso. No caso da Hércules, é prazo indeterminado. Portanto, se eu tenho um equipamento desse guardado há 10 anos, está na embalagem, guardado em condições ideais, né? Eu posso reutilizar, faço uma inspeção visual. Faz a inspeção visual e pode utilizar sem problema nenhum. Então aí uma boa dica, né? Muito bom. E isso aí é que né, hoje a Hércules ela impõe dessa forma no mercado, né? Então, uma vez que, novamente, o equipamento ele tem que ser inspecionado, não estiver com nenhum degradação, né, ou algo do tipo, pode Essa utilizar esse inspeção equipamento. tem que ter uma nota, uma informação? Sim, NR35 sim. Ela determina que tem que ser inspecionado e tem que ser registrado, né? Então, ou seja, nós estamos baseados dentro da NR35 e, consequentemente, né, ele se torna-se obrigado a fazer as inspeções rotineiras, né, e por uma pessoa qualificada. Seria inspeção mensal e anual? Isso depende muito de cada segmento, né? Então, por exemplo, nós estamos falando aqui, vamos voltar novamente, numa atividade onde eu tenho risco de névoa, risco não, né? O ambiente névoa salina, eu posso dimensionar aí uma inspeção mensal. Né? Um ambiente onde eu não tenho tanto risco de oxidação ou até de utilização, eu posso colocar trimestral e assim sucessivamente. Isso depende muito. Isso, né? a norma não fala, vai do risco da atividade. Exatamente, e muito importante. E do segmento também do SESMIT. E detalhe, tem que estar registrado isso, né? Registrado. Isso. Amanhã ou depois pode-se ter uma inspeção. Sim. E se pedir esses tipos de inspeções, né? Exatamente. E quando nós estamos falando, Correia, de uma questão de inspeção, né? Isso é bastante, né? É interessante a gente bater muito no foco disso, até com o pessoal que está nos ouvindo. A Hércules hoje, os equipamentos, tanto os cinturões como os talabartes, eles têm o QR Code. E esse QR Code, né, com a própria câmera do celular, mesmo como a gente, né, hoje é muito comum, né, a gente chega no restaurante, né, sim. Ô, cardápio, por favor, não, tá aqui no QR Code aqui, né, ou eu vou pagar, tá no QR Code aqui, né, então isso tá muito comum, e nós colocamos os QR Codes nos nossos cinturões, nosso talabarte, e quando eu clico aqui, né, eu ligo minha câmera, abre um PDF, e lá tá as informações de inspeção, né? Então tá um manual de como inspecionar o equipamento, né? O que eu vou inspecionar no cinturão, né? Argola, indicador de impacto. E dali costura. Eu posso digitar do próprio celular as informações? Não, isso aí é um PDF mesmo. É só um PDF, não é editável. Não é editável, né? Nada. Por enquanto, a gente tá amadurecendo isso aí, né? Dentro da Ansel Hércules, mas por enquanto isso aqui é um PDF mesmo que ele traz as instruções. Pro futuro vamos ter umas novidades. Sim, né? Vamos ter umas novidades aí por aí. Mas isso aqui é só para questão mesmo de um PDF para instruí-los, né, de como fazer as inspeções, porque é bastante importante, é muito importante as inspeções antes da utilização. Dá uma dica para quem está nos ouvindo. O que nós teríamos que verificar numa inspeção visual, seja mensal, trimestral, e existe anual? Qual a diferença dessas manutenções requeridas? Na verdade, a diferença de uma inspeção antes do uso, que ela pode ser feita pelo usuário, e uma inspeção trimestral, anual, semestral é para uma pessoa qualificada. Né, que a gente fala da segurança do trabalho, do SESMIT, um técnico de segurança. Mas não significa que ele seja um técnico, ele tem que ser treinado para aquele equipamento. Isso é importante, porque eu sou técnico de segurança, eu sou engenheiro, ótimo. Você tem uma formação acadêmica. Mas para você
falar daquele material, você tem que ser treinado. O ideal é que Isso. tenha até um certificado Exatamente. registrando com todas essas informações, né? Exatamente. Por quê? Porque ali o próprio treinamento mostra, né, realmente a questão mesmo de, né, o que eu vou inspecionar, o indicador de impacto, se ele está aberto, as costuras, se estão rompidas. Isso na visual faz tudo isso. Isso. Argolas estão oxidadas, enferrujadas, e aí questão também da etiqueta de identificação, isso aqui é o nosso RG, né, então isso aqui tem todo o número de lote, o quando foi fabricado, a validade do A produto. rastreabilidade, A rastreabilidade do produto tá nessa etiqueta, né, então essa é a questão das inspeções. Eu comento muito, Correia, que a inspeção, ela é muito lógica, né, então assim, e até o pessoal me comenta, Josmar, se tem um ponto solto da costura, um pontinho Um solto, ponto solto. um ponto solto. O que acontece? Quando nós testamos, a NBR 15834, 15836, ela não informa para nós testarmos o equipamento com um ponto solto. Então eu não sei. Ah, Conseguiu entender, Correia? Então sim, assim, sim, sim. Josmar, eu tô com um princípio de oxidação aqui, ó, né? E ele tá passando um pouquinho pro cadarço aqui, ó. Posso utilizá-los? Né? Eu não testei o equipamento com princípio de oxidação, eu não testei o equipamento ali com oxidação ou com ferrugem, né, no cadarço. Então, ou seja, retira-se de uso. Retira-se de uso. Você falou um outro ponto que eu gostaria de mencionar aos colegas que nos ouvem, que é o seguinte, o EPI é novo, mas a NR6 deixa claro que o EPI, ao ser entregue, ele deve passar obrigatoriamente por uma inspeção. Ou seja, ele pode apresentar um defeito? Sim. Sim. Ele pode apresentar um defeito. Então, antes de entregar um cinto, antes de entregar uma máscara, antes de entregar um calçado, verifique a integridade do material. Essa, né, a recomendação. Exatamente, essa é a recomendação, porque, novamente, o equipamento está novo, mas ele existe uma logística, ele existe um armazenamento, né? Então, assim, ele existe ali, até mesmo até onde chegar ali no usuário final, existe um trajeto a ser, né, a ser executado ali. Então essa é a importância, né, da NR6 aí, antes, né, da entrega do EPI ali, fazer todas as inspeções. Mas só tenho tantas perguntas que me fazem no dia a dia sobre dúvida. Não, legal. Mas tem uma recente que é muito legal, acho que é muito ligado à zona livre de queda, né? Uhum. Eu tenho uns clientes que têm pessoas de baixa estatura. Porque a gente fala muito do gordinho, como eu, né? Poxa, mas são testados acima. Então, aborda pra gente aí. As pessoas acima de 100 quilos. Porque, assim, é óbvio, ele tem 100 quilos, mas qual é o tamanho dele? O cara tem 1,95 m, né? E o outro que me parece que existe até recomendação para quem é muito pequeno quanto à utilização do cinto, é isso? Uhum. Na verdade, isso aí, essa questão é bem complexa, né? E existem muitas dúvidas aí. Quando a gente fala dos 100 quilos, né? Os 100 quilos, ele provém de teste, né? Então, vou começar pelos 100 quilos, tá? A gente vai desvendando esse mistério aí. Quando a gente fala dos 100 quilos, os 100 quilos, ele provém de testes, né? Então, hoje, se nós formos pesquisar, existe um procedimento do nosso teste do cinto do carro, né? Pode ser uma pessoa de 80, 90 quilos. E será que é proibido, né, uma pessoa de mais de 90 quilos dirigir um carro hoje? Não, é província de testes, né? Então, e os 100 quilos, exatamente isso, né? São procedimentos de testes conforme as NBRs. Né? Então, ou seja, se a gente, primeira, né, a questão aí a gente ser discutida, existe proibição hoje para pessoas de mais de 100 quilos fazer atividade para trabalho em altura, né? O comunicado 95 nos dá essa receita, essa né? nota técnica, a nota né? técnica, exatamente. Existe a proibição, hoje não tem proibição nenhuma de uma pessoa de mais de 100 quilos fazer trabalho em altura, né? O que, né, precisa ser avaliado é diversos fatores, né? O ASO dessa pessoa, se ela tem aptidão para trabalho em altura, a questão mesmo da própria atividade, né? Será que aquela atividade, a pessoa, ela está ali, né, exercendo, será que ela tem um risco maior de queda? A questão também sobre o ponto de ancoragem é muito importante. Então, ou seja, se a gente for ver, abre um leque Você tem um cinto que é resistente para mais de 100 quilos, mas o ponto de ancoragem com 70 ele vai romper. Exatamente. Cara, então, são várias análises, né? Várias análises. E o pessoal, ele sempre se apega ao quê? Eu preciso de um cinturão para mais de 100 quilos.
né? Então, existe várias Aonde você vai avaliações. ancorar? Aguenta mais do que 100 Exatamente, aonde quilos? você vai ancorar, né? E a gente vai entrar num pouquinho, né, mais para frente aí sobre a avaliação da zona livre de queda, né? Então, e isso, né, abrange toda a atividade, né? Eu tenho um cinturão para mais de 100 quilos, mas essa pessoa, né, eu tenho um cinturão para mais de 100 quilos, a pressão dela, como que tá a pressão dela? Ela Então, oscila, o atestado de o saúde ocupacional é atestado, de o extrema ASO, importância. exatamente. NR7, né? Exatamente. Então, assim, existe vários fatores, tá? Então, a ser avaliado. Então, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, é interessante nós se atentarmos a isso, é muito importante, mas não se apegar somente no cinturão, no talabarte, né? E sim outros fatores. Algumas das empresas hoje, como não existe norma que proíba, mas algumas empresas, como o próprio SESMIT, estão colocando como limitação. E quando eu falo pro pessoal que o SESMIT ele coloca uma limitação, ele descreve isso num procedimento de trabalho, isso vira norma, isso vira regra, né? Então, algumas empresas estão limitando, tá, Correia, os 100 quilos, mas é a empresa que limita, né? Então, algumas Não é empresas o equipamento. não é Você pode equipamento e não é utilizar norma, exatamente. tranquilamente. Às vezes a gente tem equipamento É os como testes, né? Que é feito é, com boneco de 100 quilos, mas isso. os produtos hoje da Hércules suportam muito mais do que 100 quilos, né? Exatamente. Os nossos equipamentos da Hércules, eles suportam pessoas equipadas até 136 quilos. Tá? E lembrando que esse teste que nós fizemos 136 quilos, ele, né, refere-se à NR35 que não pode exceder os 6 kN, né, que é os 600 quilos de impacto. Porém, os nossos testes, ele é feito na pior condição de trabalho, no fator de queda 2. Né? Então, ou seja, por que 136 quilos? Porque no fator de queda 2, ele tem a Hércules tem uma margem de segurança para não chegar o próximo aos 6 kN. Né? Então, por isso que é muito importante também a todos que estão nos ouvindo, quando nós falamos né, de resistência do cinturão. Né? Às vezes a gente pode ver lá um slogan, né, um marketing, cinturões para pessoas até 160 quilos. Aí quando você fala, nossa, esse cinturão é fantástico, né? Esse cinturão ele tem uma resistência. Aí tá bem pequenininho aqui, ó, desde que seja no fator de queda menor que 1. Né? Então, ou seja, no fator de queda menor que 1, ele quase não tem deslocamento, ele quase não tem impacto. Então é muito interessante, principalmente o pessoal que está nos E a zona ouvindo. livre de queda para as pessoas pequenas? É Exato. preocupante ou não? Sim, assim, a zona livre de queda para pessoas pequenas, a ZLQ, na somatura, na soma da ZLQ, ele coloca lá, né, indiferente para pessoas maiores ou menores, ele coloca 1,5 m, né? Então, assim, isso não interfere tanto, né, para a ZLQ, porque a soma da ZLQ é 1,5 m, né? Então, o que que é a soma da ZLQ, tá? Primeiro ponto importante. A ZLQ, ela é somada do ponto de ancoragem até a obstrução mais próxima. Esse é o primeiro ponto. Não é altura de trabalho. Tá ok? Então, quando o pessoal vê lá, sei lá, 5,80 m no pictograma, 4,90 m, eles entendem que é altura de trabalho. A ZLQ ela é somada do ponto de ancoragem até a obstrução mais próxima. Então, se eu tô, vamos fazer um cálculo bem rápido. Se eu tô a 2 metros de altura e o Josimar tem 1,80 m, eu tô ancorado no menor que 1, eu tô praticamente 4 metros de ZLQ. Tá ok? E um trabalhador com 40 quilos, quando ele cai, vai ter alguma... o equipamento vai performar da Sim, forma adequada? sim. Ou o impacto para ele vai ser maior? Consequentemente, o impacto dele vai ser um pouquinho Maior, né? maior, mas ele não excede os 6 kN. Né? Então, ou seja, por quê? Porque ele tem um deslocamento igual, só que a velocidade é menor. Né? Então, o impacto ele pode ser um pouco maior do que uma pessoa de 100 quilos. Né? Isso é um estudo muito, muito importante, né? Um pouco, e bem aprofundado, porque se você perguntar assim para mim, Josimar, a gente faz estudos por cálculos, né? Então, tem um boneco de 45 quilos, né? Eu tenho um boneco de 100 quilos de massa rígida. E como que você fez esse teste de 136? Nós colocamos algumas anilhas, né? Fizemos alguns ajustes no nosso laboratório. Mas hoje, os testes, né? O que nós fazemos para uma pessoa de 45 quilos, por exemplo, né? É preocupante, né? Até por causa da questão dos ajustes dos cinturões, né? Outros fatores também. Mas, por cálculo, ele recebe um pouco mais de impacto do que uma pessoa de 100 quilos. Quanta coisa tem a área de segurança do trabalho, né? Se a Sim, gente for sim. ficar falando, a gente está chegando aqui ao final, né? Muito E você bom. vê que daria para fazer mais uns 3 ou 4, dada a riqueza de informação e o seu conhecimento, né? Uhum. Como nós temos que encerrar,
vocês haviam nos sugerido aqui sobre trauma e queda de objetos. Só para a gente falar rápido, né? Uhum. Sobre isso. E Legal. vamos marcar, acho que é importante também quem está nos ouvindo, deem sugestões, né? Entre no YouTube, olha, sugestão, vamos abordar mais esse tema, faça essas perguntas, né? Vocês estariam dispostos a estar aqui novamente, né? A responder essas perguntas, a tirar as dúvidas, porque são muitas informações, né? Sim, sim, ô Correia, é muito importante isso, até me coloco à disposição, hoje é o trabalho do Josimar dentro da Ansel Hercules, né, é estar no cliente, fazendo dimensionamentos, tirando essas dúvidas. Eu sou técnico de segurança do trabalho também, e o que eu sempre comento com o pessoal é que o técnico de segurança, ele precisa saber, né, desde a NR1 até a NR37, ele precisa saber de um PCMSO, e nós como especialista de trabalho em altura, né, juntamente com grupos de estudos, a gente consegue levar essas informações até o nosso cliente, né? Então, ou seja, o técnico de segurança, ele tem que saber de tudo um pouco, né? E às vezes esse assunto um pouquinho mais aprofundado, esses apoios, né, que ele precisa ter juntamente, né, ao desenvolvimento, até mesmo junto a um procedimento de trabalho, né, o Josimar, né, tanto eu quanto nós temos mais 3 especialistas ali. Ou seja, se precisar de uma assessoria, liga para a Balasca junto com a Hércules, vai até o cliente para dar a melhor solução. Né? Exatamente. Lembrando que a Balasca e a Hércules, nossos parceiros, né? Então a gente faz esse trabalho em conjunto mesmo. E aí, né, consequentemente, com essa força, eu sempre falo que, né, a Balasca como nosso distribuidor e a Hércules como fabricante, a gente une forças, né, e para estar ali atendendo o nosso cliente. Lembrando que a Hércules tem diversas soluções, a Balasca tem diversas soluções, e aí, né, com isso a gente pode ir atendendo aí o nosso cliente no que precisar. Eu queria até te convidar para a gente fazer novas informações, só o que estamos falando aqui, de repente, foi com base nas dúvidas, certamente vão surgir uma série de outras dúvidas, né? Você poderia fazer, assim, suas conclusões finais, se quiser abordar um pouco sobre o tema queda de objetos e traumas, né, que existe dentro desse foco de alturas. Quedas de objetos está sendo muito tratado, principalmente na construção civil agora, né? Exatamente. E me parece que você tem um lançamento também aí, né? Legal. Então faça as suas conclusões finais, por favor. Legal. Até mesmo, só pra gente finalizar também com as conclusões finais sobre zona livre de queda, tá? Eu acho que é muito importante. Hoje, se você for ver aqui, depois eu posso até mostrar pro pessoal, os nossos absorvedores de energia agora, os nossos talabartes, eles estão vindo com a zona livre de queda dependendo do fator de queda. Né? Então, antigamente vinha aqui, né, o Correia, só 4,80 m. Hoje, os nossos talabartes, eles estão vindo com a altura do fator de queda menor que 1, a altura do fator de queda igual a 1 e a altura do fator de queda 2. E isso vem ajudado muito no dimensionamento, na liberação de atividade para trabalho em altura. Ok? Só para a gente concluir em relação a essa questão aí de zona livre de queda. E aí, né, quando a gente fala de queda de objetos, né, Correia? Hoje, e traumas, né? E trauma de suspensão, só para a gente concluir, né? Hoje, queda de objetos está dentre os 10, né, dentro do top 10 de riscos na construção civil. Então, eu vi até uma reportagem recente que diz que o que está tendo de acidentes por quedas em construções, nas indústrias, né? É um número bastante grande. Muito grande, exatamente, porque a pessoa que faz atividade para trabalhar em altura, ela vai precisar subir com uma ferramenta, Correia, né? Quem dera se tivesse só que subir e descer, né? Então, se a pessoa vai fazer trabalho em altura, vai fazer uma atividade, vai apertar um parafuso, né? E isso ele está manuseando, né? Então, consequentemente, manuseando pode ter queda. Né? E hoje a Hércules, nós temos o talabarte porta-ferramenta, né? Um talabarte que ele tem resistência de um peso até 7 quilos. Né? Então, não trouxe, mas é só para deixar isso... Seria um multiuso. Multiuso, exatamente. Com várias capacidades para ferramenta. Nós temos o simples e o duplo. Né? Então é como se fosse um talabarte mesmo, nós chamamos de talabarte porta-ferramenta, ele tem um duplo e o simples, ele é acoplado, pode ser na argola lateral do cinturão ou qualquer acessório do cinturão, e aí você pode colocar sua ferramenta até 7 quilos. Então qualquer atividade que ele estiver executando e esse porta-ferramenta estiver preso à ferramenta, tiver uma queda, ele vai estar segurando ali. Tá? Então isso nós podemos complementar como risco adicional também, tá? Queda de objetos, e aí consequentemente nós temos hoje um acessório que é o talabarte porta-ferramenta. Né? Caso o ouvinte estiver precisando ou viu que realmente precisa desse risco, entre em contato comigo, com a Balasca, a gente pode enviar o descritivo e tudo o mais. recado final para quem tem o risco de trabalho em alturas.
que é o risco de queda. Antes, você vai me mostrar também mais um. Esse já falou a respeito? Esse aqui é a fita de trauma de suspensão inerte. Tá? Então, esse aqui é um acessório que ele vai no cinturão, vai nas laterais do cinturão, tanto, né, de um lado e do outro. A pessoa caiu, Correia, e ficou em trauma de suspensão inerte. O que acontece? Ela fica preso 100% pelo cinturão, né? A veia, grandes músculos da veia da perna, Problema sério. é muito sério. Deixa de levar sangue pro coração, consequentemente ele dá, né, a parada cardíaca. Alguns minutos a pessoa Exatamente. entra a óbito. Ou, né, o risco, né, a parada, o risco cerebral, né, a morte eventual cerebral, que consequentemente, né, por falta de oxigenação do sangue, ele pode vir a óbito. E aí tem a fita de trauma de suspensão, né, que é onde ela caiu, ela, né, abre aqui a fita e aí só, né, desce essa fita, são dois, emenda um no outro e aí a pessoa pisa e a circulação sanguínea, ela volta, e aí esses minutos, Correia, que você comentou, muito importante, exatamente, né? Esses minutos que você comentou em relação a poucos minutos, ele pode, né, ter mais minutos aí para vir o resgate, porque é interessante, o resgate hoje feito por uma pessoa desacordada, que ela pode pesar 2 vezes mais, ou uma pessoa acordada que ela consegue te auxiliar no resgate. Então, né, eu falo que isso aqui é igual o nosso convênio, Correia. A gente paga para não usar, mas quando precisa a gente tem. É fantástico, uma solução fantástica, realmente. Qual a sua mensagem para os nossos ouvintes aqui, os nossos clientes, sobre alturas? Eu sei que ficaríamos aqui o dia inteiro discutindo pela abordagem, pelo tamanho do tema aí, mas dá sua dica final aí para quem está na parte que trabalha, né, no dia a dia com proteção em alturas. A minha mensagem é que nós estamos, uma pessoa que está trabalhando trabalha em altura está exposta ao risco o tempo todo, né? Então, a minha mensagem é, para toda atividade, né, que for fazer trabalho em altura, ter um planejamento, né, ter o treinamento e, consequentemente, ter um acompanhamento aí de um profissional, ou até mesmo a questão aí de cuidados, porque o cinto hoje, ele não evita a queda, ele minimiza o risco de queda. Então a gente tem que entender e, né, muita importância. Nenhum muito EPI importante. evita acidente, Exatamente, nenhum. E é muito importante, né? Se você não está seguro, não faça. Então essa é a minha mensagem de Essa é a hoje. dica. Poxa, fantástico, né? Vocês observam que o Grupo Balasca tem toda a preocupação de trazer informações para vocês, informação de uma forma simples, do dia a dia, com uma conversa, que seria a dúvida de muitas pessoas. Esse que é o nosso objetivo. Então, por favor, se inscreva-se no nosso canal, no YouTube, né? Curtam, compartilhem, passem essas informações para os outros colegas, né? E ative sempre o sininho para receber novas informações aí. Josimar, muito obrigado em nome da Balasca, né? Obrigado pela excelente explanação aqui. Espero você em novos videocasts, novas apresentações, novos episódios aqui. Muito obrigado ao Grupo Ansel, né? Obrigado à Hércules, né? A Hércules, e obrigado por estar aqui conosco. Correia, eu que agradeço, né, eu fico muito feliz aí por poder fazer parte desse momento junto com a Balasca, né, e eu tenho certeza e parabenizar pela iniciativa, porque essa mensagem que nós passamos, tenho certeza que vai chegar em muitas pessoas que realmente necessitam e precisam, né? Então, desde já, eu agradeço e muito obrigado novamente. Obrigado, Correia, muito obrigado. Até uma próxima. Até a próxima, pessoal. E nos acompanhem.